Sejam bem-vindos à série Metanoia, a primeira de muitas do Point, amém? Estamos começando uma nova etapa do Point agora com séries. E orem para que nós sejamos usados por Deus para achar séries que falam o nosso coração. São séries que vão dar sentido ao longo dos nossos Points. Nós vamos ter meses, o mês de julho todo, nós vamos falar de metanoia. E vamos falar sobre mudança de mente, de comportamento, de atitude, de conduta. E nós vamos fazer, e eu já estou orando para que Deus nos prepare para do próximo mês já. Para a gente ter sempre essa lógica na cabeça. Então, assim, todo mês nós vamos falar desse assunto, metanoia. Todo ponto, já conversei com os meninos das células, para a gente tentar trazer palavras, vídeos. Estão acompanhando o Instagram? Tá bonito? Tá ou não? Vocês estão caladinhos. Tá bonito ou não? Então, os meninos aí da equipe de criatividade estão de parabéns, trabalhando muito, eu fico cobrando todo dia. Deve estar chateado comigo, né, Vinícius? Porque eu falo pra caramba. Mas, glória a Deus pela equipe de mídia, por tudo que tem feito. Se você tem interesse de fazer reels, fazer post, fazer mais o que? YouTube, quer aprender? Cola com nós. Beleza? Não vai aprender muito comigo não, mas vai aprender com os meninos aí que é fera. Estava ali tentando fazer um reels e o Felipe estava me ensinando a fazer um negócio de angular. Eu nem sei como é que é isso no celular, gente. Eu sou muito cringe. Sou bem cringe. Quem não sabe o que é cringe, busca na internet, que é legal. Sou um cringe com orgulho, né? Geração Y. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Nós vamos começar falando hoje, o tema são mentes transformadas. Nós vamos começar com Gálatas, com Paulo. Capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos percorrer o livro de Gálatas hoje. E é um texto bem bom, mas assim, é uma carta diferente, a carta de Gálatas. Se você pegar todas as cartas de Paulo, primeiro ele começa com saudações, alegria. A carta de Gálatas, Paulo, o tempo todo já começa pegando para valer, desde o primeiro capítulo. Então é isso que nós vamos entender hoje. Gálatas capítulo 5 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Queria que você pulasse lá para o verso 13 comigo, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Feche seus olhos, sentados mesmo. Senhor, quero te agradecer por estarmos aqui na tua casa, estarmos mais um dia, Senhor, aqui felizes com a tua presença, adorando o teu nome, rendendo graças ao Senhor, e sabemos, Pai, que hoje é mais um dia na qual temos a oportunidade de aprender mais a tua palavra e de sairmos daqui, Senhor, mais solidificados, mais firmes no Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, metanoia é o tema da nossa série. E eu não poderia deixar de começar falando o que é metanoia. Metanoia, pelo sentido e pela definição, está relacionado a uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. Transformação espiritual. É uma mudança de pensamento, uma mudança de mente. Praticamente, esse é o conceito, é uma palavra, se eu não me engano é grego, latim. Eu confesso que eu não procurei a origem, até porque eu não entendo muito de latim e de grego, né, Vinícius? A gente está tentando dominar o português e, assim, tem hora que não é fácil. Mas o sentido original da palavra é de transformação de mente. E hoje nós vamos falar sobre mentes transformadas. Basicamente, nós precisamos de entender qual o sentido que Paulo está trazendo à igreja da Galácia para que eles mudassem seu pensamento. E eu quero falar sobre um assunto extremamente importante que vai mudar o seu pensamento hoje, se você até hoje não mudou. Nós vamos falar de uma das grandes crenças, dos grandes credos da Reforma Protestante, que é sola fide. Somente pela fé você é justificado por Deus. Nós vamos começar mexendo sobre a liberdade de sermos cristãos. E essa
é a ideia da nossa série, experimentando a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade começa por onde? Eu brinco com a Cris, esses dias eu estava de pijama, aí eu estou andando mais de pijamão, eu brinquei com ela assim, liberdade para dentro da cabeça. Eu falei assim, como é que você vai andar assim na rua? Eu falei, não, tô livre. Estou muito me apegando com essa história. É tipo isso, liberdade para dentro da cabeça. Não sei quem é o autor, mas estava tipo como Paulo querendo falar a igreja da Galácia. Liberdade para dentro da cabeça. Porque muitas vezes nós andamos como presos e não sabemos. Porque a prisão, ela é psíquica, é uma prisão de mente. Porque falta-nos a verdade. E a palavra nos ensina que quando nós conhecemos a verdade, o que acontece? Puf, você se liberta. Você se liberta de tudo. Já viu pessoas, gatilhos emocionais que nos prendem? Eu passei por isso essa temporada agora. Eu sou um cara que gosta de acordar cedo, aprendi a acordar cedo, e eu gosto de acordar 10 para 6. Qual que é a justificativa? Resgate, são 10 para 6. Eu acordo 10 para 6 e lembro da música. Acordo, estava no relógio, a mente está vazia. É muito interessante porque são coisas que colocam na nossa vida. E eu sempre, quando eu acordo, eu lembro do Resgate, que é uma das bandas cringe, pra caramba, só a galera cringe que conhece. Aquele rock da década de 80 e 90 que marcou muito a nossa vida, cringe. Mas existem coisas que dão gatilhos. Eu tive alguns gatilhos um tempo atrás que eu não conseguia mais acordar, por mais que eu quisesse acordar cedo. Não conseguia, Alexander. Tem época na vida da gente que por mais que você queira fazer determinada coisa, você não consegue. É estranho, porque você fala, gente, tem alguma coisa errada. Não tem uma chave aqui que virou, que eu não consigo. E aí todo o seu corpo sofre, porque a sua mente está desregulada. É muito normal isso. Às vezes você está lá, firme num propósito, vou emagrecer. Aí liga a chavinha do emagrecimento, né? Aí aquela chave, você come certinho, blá, 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 blá. Chega uma hora do meio do nada, desliga. Não, o Igor aí que agora é esportista. Muito legal acompanhar os seus treinos, Igor. É legal, porque a gente liga a chave, cara. Eu vi Felipe esses dias compartilhando no Strava. Fiquei orgulhoso, Felipe. É legal, cara, porque você liga chaves na mente, essas chaves vão abrindo. Mexe com a gente, não é assim? Doenças psicossomáticas? Quem é da psicologia aqui? Aqui, Larissa, psicóloga da nossa geração. Não é assim? Doenças psicossomáticas. Mariana, que é médica, com certeza ela atende pessoas que muitas vezes você, não sei se Mariana já aconteceu, mas eu já fui a médicos, que o médico falou assim, cara, você não tem nada, seu problema é emocional. É horrível ouvir isso do médico, porque a gente quer um remédio para curar. Só que alguém já ouviu isso de médico? Eu já. Você está passando por um problema emocional, não tem cura. Enquanto você não se resolver aí te manda para o psicólogo. Se não der certo, ele te manda para uma psicanalista, e aí chega no psicanalista, te dá um remedinho, e esse remedinho começa a te ajudar. Tem pessoas que precisam de remédios mesmo, de processos químicos. Mas tudo isso está onde? Na mente, interno, não dá para ver. Você pega pessoas que são pessoas disciplinadas, e às vezes você vê na aparência dela disciplina, às vezes no esporte, um atleta. Por isso que Paulo usava muitos atletas como figura de linguagem para nós. O atleta, ele precisa ter uma disciplina mental muito forte da repetição. Repetir não é fácil. Comer todos os dias as mesmas coisas, reguladas, pesadas. Né? Fazer coisas repetidamente, de forma repetitiva, a longo prazo, isso cansa. Isso precisa de quê? De mente focada. E foco, muitas vezes, não está relacionado a receitas para você ser focado. Hoje em dia se vende muito isso, não é? Tipo, começa a falar de foco, daqui a pouco eu falo assim, vou fazer um evento 100% gratuito, 100% online, só clique aqui, cadastre que você vai ser focado. Não é assim hoje? Furada, né? Cilada. Você clica no evento, depois chega um monte de mensagem para você no e-mail. Não é isso que a gente está fazendo. E Paulo, ele estava vivendo um momento difícil assim na Galácia. Na igreja da Galácia, que é essa carta aos Gálatas.
qual que era o gatilho da prisão dos crentes da Galácia. E ele estava falando para crente, não pessoas não crentes. Dentro da Galácia, só abrir o capítulo 1, tinha pessoas pregando um outro evangelho. Ele cita assim, olha aqui no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou maldição. A igreja estava vivendo um cristianismo judaizante. O que era um cristianismo judaizante? O evangelho de Cristo já não era suficiente para aquela igreja daquela época. Aquela igreja estava pregando, estava tendo dentro da igreja pessoas pregando o evangelho que era Cristo mais alguma coisa. E o mais alguma coisa era a circuncisão de todas as pessoas. Eles estavam voltando à lei. Ou seja, a pregação do evangelho dentro da igreja dos Gálatas, da Galácia, estava sendo uma pregação legalista, que focava muito a lei em si. E Paulo era um cara entendido disso. Se você pegar lá no livro de Atos, você vai observar que Paulo era um fariseu, um mestre da lei. E dentro da igreja dos Gálatas, estava tendo um evangelho assim, que pregava Jesus mais alguma coisa. Jesus mais a circuncisão. Jesus mais a lei. Paulo fica extremamente chateado com isso. E aqui começa nos capítulos dos Gálatas, ele começa a falar da verdadeira liberdade, coisa que ele já tinha falado aos romanos, coisa que ele já tinha falado a outras igrejas, mas na igreja da Galácia fica muito claro que ele quer falar para eles a metanoia, a mudança de mente. O que as pessoas não aceitavam? Jesus não era suficiente. O fato de ser justificado por Jesus, para eles não estava ok. Então vamos pegar 3 pontos que eu queria conversar com vocês. Primeiro ponto, o que é justificação? O que é a doutrina da justificação? Isso é extremamente importante para nós. O próprio Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1. Quer abrir sua Bíblia, por gentileza? Romanos capítulo 1. Vamos percorrer um pouquinho aqui a Bíblia. Capítulo 1, verso 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo, ele diz aqui em Romanos, capítulo 1, 16, e a carta aos Romanos é uma carta muito importante, uma carta teológica. Ele vai dizer em Romanos 1, 16, o que Abacuque já havia falado, o justo viverá pela fé. Que anos mais tarde Lutero vai utilizar para fazer a reforma protestante. Tá certo? Continua com a sua Bíblia aqui em Romanos e abra no capítulo 4, verso 1. Romanos capítulo 4, verso 1. Fica com a Bíblia aberta que a gente vai percorrer por ela. Diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Ainda, no capítulo 5 de Romanos, verso 1, Paulo nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, tem vários outros textos de Paulo, mas a carta aos Romanos é o início desse movimento teológico e da discussão da justificação. O que é justificação? É um conceito teológico que vai tratar a condição do homem em relação à justiça de Deus. Ou seja, Deus é um homem justo, não é, o Vinícius? Deus não é homem, Deus é justo, certo? Se Deus é justo, nós somos corruptos. Não é assim que Paulo falava?
todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se você for pegar assim, Camila é tão boazinha, mas na essência, Camila, a gente dá sorte de não ler os pensamentos da Camila. Como vocês dão sorte de não ler meus pensamentos. Como eu dou sorte de não ler o pensamento da minha esposa. Às vezes eu tento, mas ainda bem que eu não leio, né? Deus, quando Ele faz a mim, faz a Camila, faz a Cristiane, faz o Vinícius, faz a Thaís, Ele nos faz perfeitos, só que existe um Adão que cometeu um pecado original, e a partir desse pecado, desse distanciamento de Deus, nós somos destituídos da glória, da graça, da participação desse reino. Não é isso? Quando você olha para uma pessoa e acha ela boazinha, não quer dizer que ela é salva, porque nós olhamos pela aparência, mas Deus olha o nosso interior. Foi assim que Deus pediu a Samuel para ungir Davi. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha os filhos mais velhos de Davi e fala, não, é esse que eu vou ungir rei, poderoso, forte, bonito. E Deus, Ele escolhe a Davi, menino, frágil, entre aspas, nas aparências frágil, mas ele não era frágil, mas aparentemente frágil, aparentemente sisudo, aparentemente, a aparência não valeria a pena investir nele, mas Deus vê em Davi um homem segundo o coração dele. Então, quando Deus olha para Camila, Ele não enxerga a Camila como nós enxergamos. Quando Deus olha para Tamires, Deus não olha para Tamires como eu olho para Tamires. Então, como Deus olha para nós? Abra sua Bíblia, capítulo 103, verso 10. Salmos, capítulo 103. Como Deus te enxerga? Salmos, capítulo 103, versos 10. Deus nos enxerga assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Quando Deus olha para mim, olha para você, Deus, Ele não olha para você e não te trata segundo seus pecados, segundo as suas iniquidades. Ele nos olha como próprios filhos dele. Mas para que haja essa noção de filho e pai, precisaria haver sacrifício. E qual o sacrifício que nós entendemos na Bíblia? Tem dois tipos. O primeiro sacrifício é aquele do Velho Testamento, onde eu pegava um cordeiro, imolava esse cordeiro, oferecia ele a Deus, para que os pecados do povo de alguém fossem redimidos. E quando a gente lê lá em Levítico, existem vários tipos de sacrifício. Sacrifício que mata um cordeiro, sacrifício, o jeito de matar, né? É meio macabro, mas lá ensina tudo. O jeito certinho de fazer o sacrifício. Para cada tipo de pecado tinha um sacrifício. Tinha a divisão, Vitória, entre quem poderia oferecer esse sacrifício e quem poderia receber. Tinha contato, Cabral, de Deus com certas pessoas, que era somente o sacerdote. A aliança do Velho Testamento, de Abraão, de Moisés, essa aliança era uma aliança muito, como eu posso dizer, nós não poderíamos ter essa participação. Gregos, ocidentais, o cristianismo, o berço da Bíblia, o berço da palavra, da mensagem, era para um povo de Israel. Não era para mim, nem para você, nós não existíamos. Nós não existíamos, gente. Nós temos que começar a botar informações para dentro da cabeça para ser livre. Naquela época, existiam ritos, existiam passos para que você alcançasse a remissão dos seus pecados. Era o sacrifício, era a condição do povo para com Deus. Apenas o sumo sacerdote conversava, tinha esse contato com Deus. O povo vivia nas aldeias. Então Deus estabelece a lei. Para que a lei foi estabelecida? Para que o povo obedecesse. E para que o povo se organizasse, andasse nessa forma. E qual que era o princípio de obediência desse povo? Era a lei? Era uma promessa. Qual que era a promessa? Se tão somente me obedecestes,
A bênção que foi sobre Abraão será sobre vocês. Olha que interessante. O povo não obedecia à lei por obedecer à lei. Ele obedecia à lei, ou você que é advogado, porque a gente faz um contrato social, não é assim? A gente acredita no Estado. Por que eu mesmo não faço a minha defesa pessoal? Porque eu acredito na instituição polícia. Eu acredito na instituição polícia. Então, nós vivemos assim. Eu assino com a polícia um contrato com o Estado que ele vai coordenar aqui. Não é assim? Senão eu queria pedir contas lá ao prefeito. Eu posso até pedir, mas não vai chegar todas as informações que eu quero. Nós elegemos pessoas, nós participamos de um movimento que é uma democracia representativa. Nós escolhemos representantes. O povo era assim. O que sustentava o povo para a obediência da lei não era a lei por si, mas sim a promessa de Abraão. Deus, Yahvé, prometeu ao povo sobre Abraão que as bênçãos alcançariam todas as gerações. Você quer um povo andando tanto tempo no meio de um deserto? O que fez segurar isso? Segurar aquele povo? A promessa de Abraão. O que te faz estar aqui? A promessa. Nós somos frutos da promessa. Nós somos seres que vivem promessa. Pelo menos eu sou assim, não sei vocês. A expectativa de Deus. A expectativa do que Deus pode fazer por nós. Essa era a lógica. O povo obedecia todos aqueles ritos. Na promessa que um dia também o Messias viria. Essa era a lógica. O que acontece no segundo tipo de sacrifício? Nós acreditamos, nós cristãos, é o que Paulo está falando lá, no capítulo que nós lemos, Romanos 1,16, que pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz o Evangelho de João, ele se sacrificou por mim e por você. Abra para mim, 2 Coríntios, deixa eu ver se eu estou com a referência certinha, vamos testar aqui. 5, capítulo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou repetir. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Cristo se fez pecado por mim e por você. Nova aliança. Não é um novo princípio, mas uma nova aliança. Eu não estou quebrando tudo aquilo que foi feito através de Abraão, mas eu estou trazendo um novo sacrifício, Cristo. E aí começa o entendimento da palavra liberdade para dentro da sua cabeça. O que os crentes de Gálatas estavam pregando era que o sacrifício de Cristo não era suficiente para que essas pessoas pudessem ser salvas. O que nós queremos enquanto cristão? O que você quer enquanto cristão? Se alguém chegar com o microfone na sua boca e te entrevistar, por que você vai à igreja? Por quê? Por que você obedece a Cristo? Ou por que você, sei lá, está no meio desse povo? Qual que seria a sua resposta? Cristo justificou. Eu acredito no Evangelho de Cristo. Porque nós estamos aqui para sermos salvos. A gente acredita que existe céu, que existe inferno. A Bíblia fala de céu e fala de inferno. Talvez hoje em dia a galera não está falando isso não, mas a Bíblia fala. A Bíblia fala dos tempos dos fins. A Bíblia fala que nós precisamos ansiar por Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somos passageiros. E como o tempo passa? Como o tempo passa? Então, Cristo, ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. E aí, nós começamos a entender que a justificação, ela se dá pela fé. Mas o que é fé, Igor? A gente fala tanto disso. O que é fé? Tem gente que fala assim, hoje eu estava passando na rua, o cara assim, quer fazer uma fezinha? O que é fezinha? Era um jogo da Minas Cap. Falei, cara, minha fé está pouca nisso aí. Fé no futebol, fé na política, fé numa pessoa. É isso que é fé? Isso está sendo confuso nos nossos dias. Eu tenho fé em Deus, mas qual que é a sua fé? Toda fé tem princípios, tem valores. Fé na minha esposa?
O que é fé? Outra pergunta difícil. Porque a gente fala de fé, fé, fé e fé. Não, eu vivo pela fé, eu vou pela fé. A pessoa sobe aqui, não, porque pela fé o Senhor fez isso. Porque pela fé o Senhor, mas fé no quê? Tem muita gente tendo fé por aí, fé nas pessoas, fé em deuses, fé em qualquer coisa. Mas para nós a fé significa que no contexto cristão, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por Cristo. É quando você acredita que Jesus não foi um homem histórico. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Quando você olha para o texto e entende que Jesus Cristo, o Salvador, nos tornou filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, isso tem um significado fundamental na sua vida e na minha vida. Porque nós passamos a entender que nós somos co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de quê? De riqueza? Co-herdeiros de dinheiro? Não. Co-herdeiros da glória celestial. Se nós perdemos o lar celeste disso, nós vamos ficar presos em formatos, em legalismos. Porque eu vou passar a olhar e falar assim, eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? Será que eu posso comer isso? Será que eu não posso comer aquilo? Como a costelinha de porco ou não como a costelinha de porco? Eu como um boizinho ou não como? Vamos todo mundo virar vegano, porque a sustentabilidade. O que eu vou acreditar no que eu como, no que eu bebo, no que eu visto? Será que o que eu visto faz sentido como princípio e valor de Cristo? Será que o que eu como tem sentido dentro desses valores? Porque se existem valores, existe todo um processo mental. Então é disso que a fé fala, de princípios, que valores, que vai orientar a sua comida, a sua bebida, a sua vestida, não sei se existe vestida, né? As suas vestes, que vai orientar o seu pensamento, que vai orientar a forma que você entende a palavra de Deus. E a gente entende, ô Vinícius, dentro desses princípios e liberdade para dentro da sua cabeça, que quando nós estamos ligados no Espírito Santo, o Espírito Santo ele comunica com a gente, ele nos dá direção. E eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, o que eu vou vestir? Às vezes a gente pega muito no pé das mulheres, né? O que vestem. Mas homens também tem que tomar cuidado, cara. Tomar cuidado demais com o que veste. Tomar cuidado, porque será que o Espírito Santo está me dizendo? Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Eu tenho que me perguntar, Vinícius, será que o que eu visto, o que eu bebo, o que eu como, o que eu ando, o que eu falo, o que eu estou me comunicando, ele realmente comunica Cristo? É nessa profundidade que a fé vai afetar a minha vida e a sua vitória. Será que os meus negócios, eles comunicam Cristo? Será que os meus afazeres, será que aquilo que eu defendo comunica Cristo, os valores de Cristo? Entendam que os valores de Cristo, eles estão acima do que eu penso, do que você pensa. O Lauro nos trouxe uma palavra aqui semana passada, que eu estava conversando em casa. Nossa, quão difícil aplicar aquilo que o Lauro pregou para nós. Honrar para cima, para baixo, para frente. A gente tende a pedir honra, só quem está aqui no púlpito fala, vocês devem me honrar. Só que o Lauro vem cá e fala assim, cara, aponta o dedo para você e fala assim, você deve honrar quem você está lá. Como pai, eu olho para minha filha, a Cris chama a minha atenção direto. A Isabela está andando. Aí eu vou lá, sai daí menina, vem cá. Fala isso não, amor. Conversa com ela. Fala, pô, tem só um ano, mas é verdade, eu tenho que conversar com ela. Sabe como é que é fácil resolver o problema da Isabela? Ela está com a chave do meu carro, adora apertar, liga e desliga. Liga e desliga. E fica olhando para mim assim, 8. Aí fica lá, liga e desliga. Se eu tomo a chave dela, eu posso fazer isso que eu tenho força. Toma a chave dela, ela chora. Quem pensa, eu ou ela? Essa é a lógica. Ela é uma criança, bebê. Eu vou usar força? Não, eu pego outro brinquedinho, dou para ela me dá a chave. Nós precisamos aprender a pensar, a lidar com a situação. Hoje nós temos a realidade de adolescentes, jovens e jovens casados. Está lá com o seu marido lá em casa. Está difícil a situação. Está o marido com a esposa. Quer tomar uma decisão. Aí fica lá os dois brigando por uma coisa. Se eu como carne ou não como carne. Se eu vou fazer isso ou não vou aquilo. Se está no chão, se não está. Se veste essa roupa, se não veste. Não, gente.
Liberdade para sua cabeça, conversa, pense. Pense nas suas relações. Será que a sua relação com seu esposo e sua esposa, ela é uma relação que reflete os valores de Cristo? E eu não estou falando só de sexo, estou falando de vida. De vida, de comunicação. Será que eu estou me comunicando com a minha esposa do jeito que Cristo se comunicaria com ela? Será que entre amigos? Será que entre famílias? Será que você com seu pai, você está comunicando? Você, pai, está comunicando certo com seu filho? Valores de Cristo para dentro da cabeça. Cristo, ele pega o sentido da lei, pega aquilo como um tutor para você, como aio. A palavra fala que a lei, ela serve como aio, como um tutor, como uma pedagogia para que você cresça nos valores de Cristo. E muita gente fala assim, poxa, se pela fé eu sou salvo, por que Tiago fala que é pelas obras? Tiago, capítulo 2, não fala de justificação. Ele fala de como você apresenta a sua fé. Ele fala assim, me traga a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Como eu vou lidar com as pessoas se a minha mentalidade é a mentalidade desse mundo, de competitiva, uma mentalidade que o tempo todo quer ganhar, uma mentalidade que todo tempo é pecaminosa. A mentalidade desse mundo é pecaminosa. É a mentalidade do eu, do egoísmo, é a mentalidade do eu quero, é a mentalidade que eu preciso ser honrado, eu preciso ser honrado, o meu pai, a minha família é melhor que todas, a minha casa, e o outro, a mentalidade de Cristo é a mentalidade do outro. Pega o evangelho, a pessoa ia ser curada, Jesus curava, mas ele falava dos pecados. Pega a mulher samaritana, pega as mulheres, e Deus fala, vai, não peques mais. A gente exalta quando Jesus chega na prostituta e fala assim, por que vocês estão apedrejando ela? E a gente para por aí, a gente esquece que logo após que Jesus fala isso para os fariseus, para quem estava ali a condenando, ele, obrigado, viu Fábio? Ele olha para a mulher e fala, vai e não peques mais. Porque se ele não falasse isso para ela, ele estava negando a própria mensagem que está aqui. Ele não estava negando que a prostituição era algo errado, que era pecado. Ele estava cuidando e tratando com quem era fariseu e com ela ao mesmo tempo. Sabe o que Jesus faz? Ele trata a mim e trata você diferente, porque nós temos pecados diferentes. E a palavra é, você já foi justificado por Ele. E muitas vezes, como na igreja dos Gálatas, a gente começa a dizer, Jesus mais alguma coisa. Jesus mais aquilo outro. Para Jesus te salvar, essa igreja tem que estar luz acesa. Para Jesus te salvar, você precisa vestir terno e gravata. Para Jesus te salvar, nós crentes fera nisso, né? Você não pode usar um cordão, você não pode usar aquilo, você não pode fazer assado. A gente começa a formatar as coisas e a gente perde o sentido. Qual que é o sentido? Valor de Cristo. Vai, não peques mais, não atire pedras. Jesus estava preocupado com cada sentido. E a igreja aqui, Paulo, ele fica bravo com a igreja. Ele fica bravo. Poxa, vocês estão pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho da liberdade. E ele começa a falar sobre essa fide, somente pela fé. Somente pela fé. Uma atitude de fidelidade ao legado de Cristo. Será que nós, como Paulo, podemos dizer, eu não me envergonho do evangelho de Cristo? Quando você for questionado. Sabe, eu digo muito isso para todos os lugares que eu vou. Eu sou professor universitário, eu lido com pessoas diferentes, eu lido com gente de tudo quanto é tipo de fé, tudo quanto é tipo de orientação sexual, tudo quanto é tipo de coisa. Eu nunca nego o fato de eu ser cristão, mas nunca coloco a minha fé acima deles. Nunca. Já tive oportunidade por orar por pessoas, porque pessoas me procuraram para que eu orasse por elas, não porque eu, dentro de sala de aula, falava, vou orar por você. Nunca fiz isso. Um dia que Mariana estiver atendendo médica, ela pegar a Bíblia e abrir, e não abrir o livro de medicina, ela não está cumprindo a função dela. E cumprir a função, ela está adorando a Deus sendo médica. No dia que nós não assumimos nosso papel, que é muito mais que virar para a pessoa e falar assim, aceita Jesus que Ele vai te salvar. E eu ter uma atitude de crente de verdade, uma atitude de Cristo sobre a vida dela.
nunca ela vai chegar ao Senhor. Porque muitas vezes uma pessoa vem a Deus, não porque você fala de Deus, porque ela vê em você. Ela vê no Alexandre, esse cara tem uma atitude de crente, tem uma atitude de Cristo. Lembra de Pedro? Você andava com aquele cara lá. O Evangelho te denuncia. Te denuncia, parece que tem uma coisa na sua testa escrito, Camila, crente. Te denuncia. Sabe por que denuncia, Vinícius? As atitudes. Seu pensamento, sua linha, a sua abordagem, ela muda. Isso começa dentro, não fora. Não fora. Sabe, conhece o pastorzão? Lá da internet? O pastorzão é legal, porque ele conta que ele fez uma dieta, um programa de televisão, que ele ganhou, um programa de televisão, de quem emagrecesse mais. Ele conta, isso é muito engraçado, eu já ri demais ele contando os podcasts lá dele lá. Que ele fala que ele ficou 3 meses na Rede Record, ele emagreceu, não sei, 40, 50 quilos, ficou magrinho e tal. E ele conta que todo dia tinha um personal trainer, todo dia tinha alguém, ele ficava das, acho que 7 da manhã, 11 horas da noite na Record, e ele perdeu muito peso. E ele engordou de novo, né? Aí ele começa a contar o que fez ele mudar o processo. Diz ele que tinha pessoas o tempo todo cuidando dele, o tempo todo fazendo tutoria dele, tutoriando. Coma isso. Diz ele que as marmitinhas chegavam. Ele falou, era impossível não emagrecer. Eu queria comer um negócio, chegava uma psicóloga do meu lado. Oi, tudo bem? Aí ele queria fazer outra coisa, chegava na Hickman do lado dele. Chegava na Hickman pedindo para eu emagrecesse. Como eu não aceito o pedido da Ana Hickman? Chegava pessoas, médicos, acompanhamento, 3 meses. Imagina, Vitória, o tempo todo em cima de você. Faça isso, faz assim, faz assado. Isso. O cara emagreceu 50 quilos. Dizer que o primeiro dia que ele saiu campeão, ganhou um carro e tal, o primeiro dia que ele foi para a praia com a esposa e a filha, ele chegou lá e viu a batatinha frita. O que ele fez? Engordou de novo. A lei, ela serve para isso. Para te tutoriar todos os dias. Mas se você não tiver a mentalidade de Cristo na sua vida, no dia que você não tiver focadão, alguém te tutoriando, você estiver andando para lá e para cá, porque qual que é a raiz de todos os males? Nós somos indignos. Você não merece, eu não mereço nada. Foi Cristo. Abre aí, Efésios 2, capítulo 8. Efésios 2, capítulo 8. 34 minutos, estou terminando, gente. 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe como você é justificado, Vinícius? Pela morte de Cristo. Todas as vezes que você olhar para Cristo, você ajoelhar, entender o legado, os princípios de Cristo, você vai entender que Ele fez na cruz o que sacrifício nenhum poderia fazer por você. Aí tem pessoas que falam assim, poxa, então, estou salvo, posso fazer o que eu quero. Você está preso na liberdade desse mundo. Você não está preso, não está liberto do sangue de Jesus. Pega a sua Bíblia em Gálatas, agora eu vou ler os textos para a gente terminar. Capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, versos 20. Diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a vida que agora vivo, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Olha o que Paulo está dizendo, a vida que eu vivo agora, transformado, metanoia. A sua mente não é uma mente vivificada pelo mundo, mas é uma mente sustentada pelo próprio Cristo. A vida que eu vivo nele. Poxa, se a vida que eu vivo nele, o que eu preciso? Eu acho que essa é a pergunta. O que eu preciso? Eu preciso de receita? Não, eu preciso me crucificar com Cristo. Mas me crucificar com Cristo, o que envolve? Negar-se a si mesmo. Mas o negar-se a si mesmo, a gente acha
que é fazendo campanha de oração. Nós fazemos aqui na igreja, tá, gente? A gente faz, é bênção. Mas campanha de oração é igual o negócio do pastorzão. Você vai fazer campanha 3 meses orando 5 horas da manhã, acabando outro dia você vai voltar a pecar, porque você não colocou dentro da sua mente a liberdade do evangelho. Tem gente que vive se autopenalizando. Eu preciso de orar 3 vezes exatamente por 10, 15 minutos. Se isso você não está fazendo com essência no seu coração, você não vai sustentar isso. Tem gente que quer vencer pecado fazendo regrinhas, tipo 10 Ave Maria, 10 oração, é assim, só muda o nome. Tem gente que fala assim, eu vou vencer o pecado da pornografia, eu vou jejuar hoje, eu vou vencer... Volta tudo, porque você não botou liberdade para dentro da sua cabeça. O que é liberdade? Negar-se a si mesmo. Mudar a sua mente de coisas que estão te produzindo pecado. É isso. Nossa, eu quero fazer isso, eu não quero mais viver isso, ser dependente das pessoas, mas você por hora está voltando. Eu conheci um traficante uma vez, conheci mesmo, traficante que me contou, cara, você pode me soltar em qualquer cidade do Brasil, que eu vou lá na boca de fumo, eu sei onde chegar. Nós somos assim, como esse traficante, como esse drogado, viciado. Nós sabemos onde está o problema. Lá em casa eu sou com açúcar, a Cristiane compra açúcar e esconde, doce. Esconde tudo, e eu acho. Ela disse assim, amor, você é formiga, eu escondi isso aqui de você. Eu falei, não, eu acho. Quem é doido com açúcar? É pior que cocaína, tá? Açúcar, tem uma pesquisa que mostrou, não é? Mariana está aí, é mais viciante que cocaína, açúcar. Deus tem que me libertar disso, porque está difícil. Eu acho açúcar, o traficante acha droga. Você, enquanto pecador, acha pecado. Não é fazendo campanha, vivendo de campanha, vivendo disso, vivendo daquilo. Não, enquanto você não entender que orar sem cessar, vive a vida plenamente, se liberte do mundo, se liberte do pecado, você não vai. Como eu faço para libertar o pecado? Evitando tudo que me afasta de Deus. Isso é negar. Evitando amizades que me afastam de Deus. Às vezes a gente está assim, poxa, caramba, quero ser liberto, fui no encontro, voltei, estou liberto. Por que depois do encontro, a maioria das pessoas não se mantém? Porque dentro do encontro está igual o pastorzão na dieta. O encontro é bom? Pra caramba, eu saio de lá renovado. Mas se na segunda-feira eu já estou pecando se eu não vigiar. A palavra nos ensina, e é difícil, vigiar e orai, sustentai. Mente disciplinada, mente. Não adianta, a gente querer ser liberto se a mente não trabalha nesse sentido. Gálatas 3, versos 13. Estou quase acabando, já falei pela 3ª vez, então estou quase mesmo. 3, verso 13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição, e fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então toda vez que eu for pecar, eu tenho que lembrar Jesus na cruz. Você pode lembrar, pode até dar certo, mas no dia que você estiver mal, não quiser lembrar disso. A Joyce Meyer, o Márcio que gosta, quando ele me discipulava, falava muito desse livro. Ela fala que a mente é um campo de batalha. Por isso nós temos que ler Efésios. Falar das armaduras espirituais. Sabe por que a gente insiste com todos nós, para lermos a Bíblia sempre, para orarmos sempre, para buscarmos a Deus sempre, para ouvir louvores sempre. E eu vou fazer um parênteses aqui. Um parênteses que vai parecer eu mais cringe ainda, mas eu vou fazer um parênteses. Eu não tenho problema nenhum você ouvir, eu estou falando aqui diante de Deus, tá, pastor, depois puxa minha orelha. Não tem problema nenhum você ouvir músicas que não sejam de crente. Mas o que está produzindo dentro de você? Rasamente, Vinícius, não tem problema, Vinícius. Você fala, não, eu estou selecionando, a música não está falando de coisa errada, ela não está falando de treta, não está falando de traição, é uma música romântica. Porque tem música e música, até música de crente que é vingacionista, né? Vingança. Não tem problema com isso. Mas eu tenho problema com gente que só ouve música do mundo. E aí eu sou cringe mesmo. Eu não ouço, apesar disso. A Bíblia fala que todas as coisas vos são lícitas. Então não é se é pecado ou se não é pecado. Porque você pode achar gente que vai te amedrontar e falar que é pecado. A Bíblia não te fala, você é inteligente para isso. Mas eu quero te dizer, enquanto você ouvir músicas que vão estimular coisas que você gosta, profundas, sentimentos, você não vai largar o pecado. Porque as músicas, elas influenciam a nossa mente. Não, eu só estou dançando porque é legal. Preste atenção que você está errando nesse sentido. Quando eu ouço uma canção que fala de Cristo, que fala de adoração,
Eu estou adorando ao Senhor. Eu estou orando ao Senhor. Quando eu fico o tempo todo ouvindo músicas que não são cristãs, minha mente mexe. Mexe. Você pode falar para mim, não é pecado. Tá, pastor, alguém pode puxar minha orelha e falar que é. Na Bíblia não está escrito que é pecado isso. Mas isso mexe com você. E você sabe disso. Você sabe que isso mexe com você. Ah, mas eu assisto um filme, uma série. Bote filtro no que você assiste. Hoje eu estou muito soltinho. Eu sempre quis assistir muito Game of Thrones. Mas não dá para assistir Game of Thrones. Não dá, cara. É mulher pelada toda hora. Não dá. Mas José, você é casado, você é maduro. Não sou, não. Eu sou homem. Para com essa palhaçada, gente. A gente tem que ser honesto com nós mesmos. Não assista coisas que vão tirar você do foco. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Não é para a prisão da coisa. Livre sua mente. Nossa, mas que vida chata. Chata porque você ainda não experimentou a grandeza e a riqueza de estar em Jesus. Todo mundo que vira e fala, que vida chata, que vida mesquinha, porque não experimentou a abundância de viver com Jesus. Guarde isso. No dia que você experimentar profundamente, você não vai achar chato. Você vai entender, vai buscar coisas. Poxa, mas eu quero assistir ouvir uma música que não seja adoração. Tem, meu Spotify tem um monte de dica para você. Quero ouvir uma música para dançar. Tem de crente. Cuidado, gente, com modinha. Cuidado com essas coisas. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Ah, José, mas você está muito careta, mano. Isso já passou. Não passou. Tem galera cantando Black Eyed Peas dentro da igreja, gente. É por conta disso. Ah, mas o trecho que cantou é só porque eu estou sentindo bem. Galera, olha a mensagem. Olha a mensagem. A mensagem é, vivam em liberdade. E eu vou encerrar lendo o texto mais lido, e que muita gente passa muito por isso. Gálatas 5, fala de dois tipos de coisa. Obra da carne e obra do Espírito. Comece a dosar isso. Obra da carne e obra do Espírito. Obra da carne e obra do Espírito. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A gente tende a achar que a obra da carne é só prostituição. Eu vivi isso na minha juventude. Todo mundo me criticava. Cara, você tem que firmar no Senhor porque a prostituição é sério, né? Você namora, tem que tomar cuidado. Só que é inveja. Ninguém fala da inveja, Tamires? E a dissensão? Ninguém fala da confusãozinha, do mimimi, da conversinha, da fofoca? Ninguém fala das dissensões, da peleja, da idolatria? Ah, mas idolatria, eu sou crente, eu nunca idolatrei nada. Você está idolatrando seu marido, você está idolatrando sua casa, seu carro, a sua coisinha? Idolatria, ídolos. A gente é uma obra de... a gente foi feito para criar ídolos, Henrique. Tudo que eu olho demais e aprecio, vira um ídolo para mim. Eu olho para minhas menininhas, eu olho para minha esposa, oh, que coisa maravilhosa. Aí Deus olha para mim e fala assim, não, elas não são suas, elas são minhas. Eu deixei aí para você ser mordomo delas. Dói na gente. Dói. Outro dia a mulher virou para mim assim, se você morrer, eu falei, não tem como ficar triste se eu morrer, né? Mas eu fico triste antes de eu saber que um dia poderia acontecer. Ídolos. A minha esposa, por mais que eu a ame, bonitinha, me acompanha há tanto tempo, companheira, está aqui hoje no Ponte Jovem, glória a Deus pela vida dela, mãe de 3 filhos, divide comigo a vida, ela não é minha, não é minha. A gente casou novo, Marquinhos não é da Vitória, a gente brinca, mas não é da Vitória. Vitória tem que amá-la. Seu pai, sua mãe lá, Alexandre, Simone, por mais que ama você, Natália, você não é deles. Vinícius não é assim da Laís, dessa forma. A gente diz, da forma coloquial, Vinícius é filho de Deus. Laís é filha de Deus. E Deus olhou para os dois e falou, vou unir esse casal para que ele cumpra a minha missão aqui na terra. Nós temos que entender que nós somos fábrica de ídolos, cara. A gente quer criar ídolos o tempo todo para dizer que é meu carro, é minha família.
liberdade para dentro da sua cabeça. Entenda, Cristo conquistou você para ser liberto de prisões. Prisões que estão te ocupando a mente, prisões que estão te derrubando, prisões que estão atrapalhando você a conquistar. Sabe, quando você se liberta, abre, sabe, as coisas se abrem. Tem um texto da Bíblia que fala efatá, que se abrem as portas do céu. Eu conheço tanta gente que quer, porque quer ser bem sucedido. A profissão é ídolo para muita gente. Eu quero ser bem sucedido, eu quero ser bem sucedido, porque eu quero ganhar dinheiro, e nunca ganha nada. Sabe por quê? Nunca se despreende daquilo. Eu conheço gente despreendida, que nunca quis ter, e é rico. Aí você olha para ele e fala assim, nossa, que situação. Enquanto tem tanta gente procurando, querendo, quero ser rico. Cara, despreenda, a glória de Deus vai vir sobre você. Sabe, dedique-se ao outro. A palavra fala, dedique-se ao outro. Entregue-se. Quais são as obras do Espírito? Liberdade para dentro da sua cabeça. Amor, ágape. Ame uns aos outros, ame mais os outros que você mesmo. Difícil isso, tá, Vinícius? Difícil, cara. Difícil. Esses dias eu tive que 20 dias atrás, tive que ir para o hospital com a minha menina, a Laura, suspeita de Covid. 20 dias atrás, já vacinei, tudo bem, tá, gente? Corri para o hospital, chego lá, tudo acabou. Estava cheio de serviço, estava cheio de ocupação. Mandei mensagem, não dá mais, estou com a minha filha. Tive que ficar 2 dias isolado com ela dentro de casa. Cancelei tudo. Sabe o que importa? Importa aquilo que Deus te dá. E Deus tem nos dado tanta coisa. Amor, ágape, sacrifique por alguém, sacrifique pelos seus pais, gente, sacrifique por amigos, gente. Acabou isso nos nossos dias. Isso não é coisa mais, parece que é coisa do passado, mas o Espírito Santo diz para você, é coisa do dia a dia, hoje. Faça algo por alguém. Alegria é marca do cristão, é marca da mentalidade do cristão. O mundo está acabando, mas nós temos esperanças, porque o Senhor é a nossa alegria. Mas o Brasil está sendo destruído. Amém, mas eu oro para o Senhor. Mas você tem muita fé. É isso mesmo, chegamos no ponto de boa. Você é muito ingênuo. Eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu devo ser ingênuo, você que é espertão. Acredite, a alegria de acordar todos os dias, sabe, Mariana? De saber, eu vou lá no hospital, vou atender. Deus está me dando isso aqui, essa oportunidade. Atender o pessoal do fitness, né, Raquel? Atender a alegria, eu vou trabalhar feliz. Mas a situação está difícil, a circunstância está ruim. Mas o Espírito Santo me chamou para a liberdade. Então eu não vivo presa na tristeza, eu não vivo preso na circunstância, eu vivo feliz. Porque Ele me chamou para isso. Se alegre no Senhor. Paz. No mundo cheio de aflição, tribulação, muitas mortes. Lamente as mortes. Lamente as famílias que perderam entes queridos. Mas no meio de tudo isso, encontre paz de espírito. Paz de Deus. Paz no momento de oração. Paz no momento de observar a natureza. Paz no momento de adorar o Senhor. Paz no momento de escutar uma canção. Paz no momento de estar junto. Paz numa live. Paz numa chamada de vídeo, né, Yasmin, que está lá em Piranga. Paz. Encontre momentos de paz. Tenha paz no coração. Por mais que a circunstância esteja difícil. Longanimidade. Seja longânimo, ou seja, paciente. Oh Deus, manda a minha paciência. Esses dias a Cris tem que falar, moça, não está paciente não. Paciência. Longânimo. Às vezes a pessoa fala com a gente já quer, não, porque eu vou resolver agora no meu braço. Paciência, longanimidade. Isso é liberdade para sua mente. Quando você é longânimo, as pessoas ficam, que cara tão bobo, né? Aí você pensa assim, liberdade para dentro da cabeça. Sou bobo em Cristo. Bondade. Seja bondoso com as pessoas. Mais com as outras do que com você mesmo. Fé. Acredite que Cristo morreu por você, te salvou. Manso, mansidão, misericórdia. Seja manso, humilde de coração. E último, tenha temperança, domínio próprio, em tempos que todo mundo está perdendo a cabeça. Fique de pé nessa noite. Talvez você vai me dizer, Josiel, você está me dizendo então que eu preciso anular a lei que
Paulo falou ali com a igreja, não importa mais a lei. Não, a lei, ela nos leva a obedecer a Cristo. Ela é a nossa pedagogia. Quando eu leio o Velho Testamento, eu entendo que Deus tinha um compromisso com o seu povo, tem até os dias de hoje. Eu entendo isso. A lei, ela nos veio. Mas lá em Gálatas, capítulo 3, verso 25, diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, da pedagogia, da tutoria da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme o que? A promessa que estava sobre o povo de Israel. Ou Paulo está errado, ou ela está sobre nós. Nós somos o povo da promessa. Então eu quero pedir que você liberte a sua mente hoje nisso. Viva olhando para a promessa de Deus sobre o povo de Abraão. Aquelas bênçãos te alcançarão. Sabia que as bênçãos não são apenas bênçãos de ir para o céu, Vinícius? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós sustentamos a bênção também, a bênção financeira, a bênção no nosso lar. A bênção está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a minha família. Nós somos o povo de Deus e temos que acreditar que isso vai acontecer. Sabe como é que é isso na prática? Quando a Abigail está lá estudando, está lá ralando, fazendo a sua faculdade, ela está trabalhando, Deus está trabalhando com ela, está lá todo dia, se dedicando, dando testemunho. Deus está trabalhando para o futuro dela. Deus está trabalhando para o futuro dela. Nunca ache que você está sozinho. A palavra diz que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Ele te dá coisas que você não merece. Creia, o justo viverá pela fé. Saia daqui nessa noite, hoje, com essa mensagem: justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Coloque a sua fé somente pela fé em Deus, em Cristo Jesus. Eu creio na transformação da sua casa, da sua vida, da sua profissão. Eu creio no romper de Deus no Ponte Jovem. Falei com o Felipe aqui, estava ali em cima, eu fui ali, as cadeiras estão vazias, a gente está em pandemia, isso vai acabar. Nós vamos ver essa igreja de 400 jovens. Vamos ver essa igreja cheia de gente. A gente vai começar a procurar a nossa igreja e falar: eu preciso de Deus. E Deus vai abençoar vocês. Vai nos levantar em Viçosa, na nação. Todo mundo que foi enviado aqui, foi estudar fora, saiba, você é um enviado de Deus para essa nação. Nós vamos viver o romper de Deus no lugar que nós estamos. Muitas vezes a gente pensa: mas eu estou em Viçosa, no interior, as coisas estão acontecendo na capital. Deus vai usar onde você está. Talvez de trás das malhadas como Davi, mas Deus vai tirar você de onde está, vai sim honrar você pela sua fidelidade a Ele. Às vezes a gente acha que isso é muito triunfalismo. Não, isso é a palavra, é a promessa. E a palavra diz que Abraão creu e Deus imputou a graça sobre a vida dele. Eu creio nisso na minha vida. Você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, creia na presença do Senhor.